a gente precisa ver essa parte do olhar de Cristo. É interessante quando ele escolhe os 12 discípulos. É muito interessante isso, porque nós vemos essas 12 pessoas totalmente falhas, né? Totalmente ali com seus erros, imperfeições, nenhum assim que você olhava e você via assim como realmente garantido que poderia ser alcançado um trabalho tão grande assim, né? De ser realmente um discípulo de Jesus para anunciar. Muitas vezes os olhares vêm no de julgamento, no caso, não, isso aqui é imperfeito, olha como isso se porta. Porque o primeiro a gente vai ver Pedro, ele era impulsivo, né? Pedro, ele era impulsivo. E ele falava tudo o que pensava, ele não guardava nada. Né? Ele é um cara assim que você, não, isso aqui não tem como, ele não tem modos. Ele não sabe realmente se portar no momento certo, ele não pensa no que fala. Então, nos olhos das pessoas, como que ia qualificar uma pessoa, né? No caso, olhar com um olhar de qualificação para fazer algo grande, né? Vamos dizer assim. E o próprio Deus, Jesus, olhou para ele e disse, segue-me, né? Foi escolhido. Então, Pedro, a gente vai ver que é o primeiro exemplo. Depois nós vamos ver João. João era bipolar, né? Você vê assim que ele pensava uma hora de uma forma, depois já mudava. Uma hora ele era solidário, uma outra hora você vê que ele pede a morte daqueles que não seguiam Cristo. Simplesmente João falou assim, vamos matar todos esses que não estão seguindo. Então, olha o pensamento, né? Então, às vezes a pessoa fala, como isso aqui pode estar à frente de algo, tendo dois pensamentos assim tão diferentes, né? Mas Cristo escolheu. Cristo escolheu ele. Nós vamos ver Tomé. Tomé, ele não confiava nem na própria sombra. E interessante que no próprio Cristo, aí ele diz, eu só vou crer se eu ver, se eu tocar. Então olha só, né? 7 pessoas podiam pegar, não, esse daí não pode. Como é que isso aí é blasfêmia? Como é que ele está desconfiando do próprio Cristo? Mas o que Cristo faz? Cristo não toca aqui na minha chaga, toca aqui nas feridas, e ele tocou e aí creu. Então é aquele famoso ver para crer, né? E Mateus também tinha muita acusação de corrupção. Ele é um publicano, né? Ele era um cobrador de impostos. Não tinha bons olhares, vamos dizer assim, era como se fosse um político hoje em dia que está aí meio sendo acusado, mas Cristo teve um olhar de misericórdia para ele, com ele, e assim, chamou, foi escolhido, né? E aí você vai ver mais. E Judas, né? Judas, então, que realmente ali o traiu, mas ele era mais ou menos assim, se comportava mais ou menos, né? Pelo menos melhor assim, ele se comportava. Mas ele tinha algo muito ruim em Judas, que a gente vai ver assim nos relatos, porque ele não era transparente. Ele não era uma pessoa transparente. Você vê que ele era aquele confuso de se entender, aquela pessoa que realmente não falava abertamente o próximo passo, não era transparente. E inclusive, ele teve esse erro aí, futuramente, de vender a Cristo, não falou com ninguém, e do nada apareceu ali com os soldados, né? Cristo já sabia, mas ele era bem assim, não é transparente, poderia acontecer tudo. E você, então, homens de muitas falhas, e sabe o que me deixa mais assim curioso nesse momento? É que Cristo não chamou nenhum fariseu, e o fariseu na época era uma pessoa estudada, era uma pessoa culta, era uma pessoa que cria em Deus, era uma pessoa que estava sempre na igreja, vamos dizer, na sinagoga, tinha todos os requisitos, mas Cristo não chamou nenhum fariseu para ser seu discípulo. Cristo chamou todos aqueles que eram imperfeitos, que ninguém dava nada, que era improvável ser escolhido. E a gente vê várias passagens, né, que Cristo veio confundir realmente, mostrar para aqueles, chamar aqueles que não são para confundir os que são. Várias passagens. E é muito interessante, Thiago, essa parte. Como é que a gente pode explicar isso? Esse olhar de Cristo, né, de realmente olhar nossas imperfeições e nos escolher. Assim como nós hoje em dia somos imperfeitos, e muitas vezes Deus nos envia, né, para grandes missões. E como se explicar isso, né, Iago? Como a gente pode explicar isso para as pessoas? Como Cristo pode escolher essas pessoas imperfeitas e não escolheu essas pessoas religiosas, no caso dos fariseus, que tinha todo o conhecimento, mas tinha, infelizmente,
a religiosidade deles, né? Exato. Qual é essa diferença? Como podemos diferenciar isso? Se nós analisarmos, né, todas as outras religiões do mundo, você precisa fazer obras e mais boas obras e mais boas obras para você ser aceito por Deus, né? O Deus dessas religiões. E quando nós analisamos a Cristo, nós vemos que ele realmente apresenta para nós um evangelho da graça, né? Um evangelho que desde do Antigo Testamento já vem mostrando a graça progressiva de Deus, né? Essas sombras e essas ilustrações no Antigo Testamento, com histórias atrás de história, ao longo da história da redenção, da linha do tempo da redenção, nós vemos que o caminho estava sendo preparado para Cristo realmente mostrar e revelar essa graça plena. E os judeus, né, infelizmente, não entenderam, né, essa graça. Até mesmo Jesus dá exemplos aos fariseus sobre a graça de Deus que já tinha sido manifesta em alguns episódios específicos no Antigo Testamento. Por exemplo, Davi, quando estava com fome com os seus guerreiros, né, os valentes de Davi, e quando eles estavam com fome e eles entraram no templo e comeram os pães que somente era permitido para os sacerdotes comer aqueles pães, e eles vão e comem aqueles pães, e de acordo com a lei era para, né, Davi ser amaldiçoado por Deus, né, morto por Deus, né? Mas Deus, ele estende a graça dele, e a gente vê que a graça de Deus é algo realmente progressivo, que foi sendo revelado ao longo da história. Infelizmente, os fariseus não compreenderam quando Jesus, né, foi revelado. E Jesus dá o próprio exemplo de Davi. E com a nossa vida é a mesma coisa. Às vezes, nós achamos que nós temos que, né, fazer algo para ser aceitos por Deus. Hoje eu não fui tão bom, então eu não sou digno da minha salvação, eu não sou digno de assentar à mesa com Jesus, eu não sou digno de ser salvo. Mas ninguém é digno. Nós vemos a graça de Deus sendo estendida ao ser humano desde o Éden, quando Adão e Eva, eles pecaram, quando eles vão e eles se escondem do próprio Deus, eles colocam folhas de figueira, né, para tampar a sua nudez, e Deus vai lá e fala assim: ei, por que vocês estão se escondendo de mim, né? E Deus vai e mata um animal, sacrifica um animal já apontando para Cristo, né, para o sacrifício de Cristo, e ele vai e veste e cobre a vergonha de Adão e Eva com aquela pele daquele animal, já apontando para o próprio Cristo, dizendo: ei, eu sou Jesus, Jesus vai vir, a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, já apontando para Cristo, que Cristo restauraria todas as coisas, que Cristo viria e cobriria a nossa nudez, a nossa vergonha, cobriria os nossos pecados, mesmo sem nós merecermos. Então, ao longo da história, Cristo já vai mostrando para nós, né, que ele viria, que o Deus invisível se tornaria carne, habitaria entre nós e cobriria as nossas vergonhas. Mas falando sobre a questão de nós sermos imperfeitos, acho que isso é bem autoexplicativo, né? Nós nunca vamos ser perfeitos com as nossas próprias forças, com as nossas próprias obras, mas é Cristo, o Espírito Santo, que abre os nossos olhos, né? Depois o apóstolo Paulo vai dizer que é Cristo que abre os nossos próprios olhos para nós termos consciência da nossa natureza pecaminosa, do estado caído em que nós estamos. E quando nós entendemos isso,
o Senhor vai nos ensinando, o Espírito Santo vai ministrando ao nosso coração e nós vamos sendo melhores a cada dia, assim como dizem Provérbios, né? O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E esse é o processo de santificação, né? Muitas pessoas confundem o processo de justificação com o processo de santificação. Você nunca vai se justificar por você mesmo, porque só o sacrifício de Cristo na cruz te justifica. E ao longo do tempo, Cristo vai te santificando ao ponto de você ser cada vez mais parecido com Cristo. E é graça. Tudo isso que nós estamos falando se resume simplesmente a pura graça de Deus, né? A lei em si não forjou homens santos, não forjou homens fortes, a não ser o Espírito Santo de Deus que nos muda a cada dia. E a lei só nos mostra quão incapazes nós somos de agradar a Deus, né? E os fariseus, eles achavam que eles eram homens, né, autossuficientes, justos pela sua própria força. E o apóstolo Paulo fala, já que essas pessoas acham que pelas obras deles eles vão ser recompensados, beleza, eles já vão ter a recompensa deles aqui na terra, né, tendo uma autojustiça, né, uma autojustificação. Mas o apóstolo Paulo fala, né, que a cruz de Cristo é loucura, né, para aqueles que estão perecendo. É loucura para aqueles que são orgulhosos e querem, né, encontrar uma autojustiça em eles mesmos. E é isso, é pura graça. É muito interessante, porque, que nem você falou ali, quando você divide isso, né, você vê realmente que, às vezes, as pessoas estavam num momento tão religioso que ela se sente autossuficiente. E você vê muito fariseu isso, tendo essa questão mesmo de se achar melhor nessa questão religiosa, não porque eu realmente cumpro, né, todos os requisitos ali, e você acaba tendo um olhar de julgamento, que nem nesse momento o gentios, que no caso eram aquelas pessoas que não faziam parte do povo de Deus, era proibido de entrar dentro dos templos, né? Era totalmente excluído. Então, aí você vê algo muito sério, porque aí você vê Cristo, quando vem, ele dá um sinal. Ele não chamou pessoas que estavam no espírito religioso, que, né, nessa religiosidade. Então é algo que a gente tem que pensar, né? Será que eu estou agradando a Deus nos meus julgamentos, nos meus pré-julgamentos? A questão a Bíblia ela é bem clara, né? Os nossos deveres, buscar a santidade, santificar cada vez mais. Isso é óbvio, né? Na Bíblia fala que nós temos que realmente melhorar aqueles atos que desagradam a Deus. Mas a questão aqui nós vamos ver o nosso pré-julgamento com os demais e não realmente mostrar a graça de Deus, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, né? Todos nós somos carentes da graça de Deus, independente se eu busco a Deus mais que o outro e tal, todos nós somos realmente pecadores, continuamos pecadores. Uns têm a diferença que dá um passo a mais para Cristo, realmente que é importante, mas quando dá esse passo a mais, essa pessoa tem que refletir mais ainda, ela não olhar para trás com um olhar de julgamento, um olhar religioso, porque quando ela dá um passo a mais e vai para Cristo, que é importante, mas ela olha para trás com um olhar de julgamento, não, agora eu faço, eu sou santo, os outros vão tudo para o inferno, esse não é digno, esse eu não convido mais, não falo mais com esse, não falo mais com aquele, porque aquele já não faz parte mais do meu convívio de santidade. E aí você vê que Cristo ele combateu muito a religiosidade.